Oi, tudo bem? Aqui quem fala é Fernanda, eu sou a gestora da Capaz e, conforme prometido, então hoje tem live, tem conversa ao vivo. Enquanto o professor Leandro Caran não chega aqui, enquanto vocês também vão entrando, vão dando aí seu oi, dizendo de onde vocês são, eu vou contar então por que a gente está ao vivo aqui hoje. Então, a Capaz agendou agora para o verão duas qualificações, né? Uma para janeiro e outra para fevereiro. A de janeiro, então, é sobre cicloturismo, com o professor Leandro Caran, e a de fevereiro é sobre domínio de mídias digitais para o mercado turístico. Então, as duas turmas ainda estão com as inscrições abertas e como a de cicloturismo começa na semana que vem, a gente então marcou essa conversa hoje para conversar mais especificamente sobre o tema, né? Sobre o que vai ser a qualificação de cicloturismo que começa na semana que vem. Afinal, o que é cicloturismo? Quais as vantagens de se trabalhar com cicloturismo? Enfim. Então, a gente vai ter aqui a presença do Leandro Caran, daqui a pouquinho ele já entra. Pedir para ele dar um oizinho aí no chat quando ele entrar, que daí eu puxo ele aqui para nossa conversa. Quem tiver interesse em fazer inscrição para essas qualificações, tanto de cicloturismo como de mídias, a gente está com poucas vagas, mas ainda tem. A de cicloturismo a gente está com as inscrições até segunda-feira. A de mídias ainda tem um pouquinho mais de tempo, mas a gente só tem mais 3 vagas, se não me engano, então corram para fazer as inscrições. Pode mandar mensagem aqui no Instagram ou no Facebook, que também é Capaz Turismo. Pode mandar um e-mail para capazturismo@gmail.com ou então pode acessar o link na bio aqui do Instagram. E aí lá na plataforma, na seção das qualificações, vocês têm direitinho a explicação e tem o formulário de inscrição para as duas qualificações, tá bom? Então agora eu vou chamar aqui o Leandro Caran, que vai conversar com a gente, conforme prometido, sobre a qualificação que começa na semana que vem. Deixa eu puxar ele aqui. Só um momentinho. Está adentrando aqui na conversa. Opa! Oi, tudo bem? Olá, Fernanda, tudo bom? Tudo, boa tarde, meio boa noite, né? Porque com esse sol aqui, É verdade. seja Boa tarde. bem-vindo. Então eu vou deixar para que tu te apresente. Então, Leandro, cara, conta pra gente quem tu és, da onde tu tá falando agora, com o que tu já vem trabalhando. Certo. Bom, eu sou o Leandro Caran, eu sou residente em Pelotas, natural de Montenegro, mas absorvido por Pelotas e pela região, que eu me sinto já naturalizado, inclusive. Me formei aqui na Universidade Federal de Pelotas como bacharel e licenciado em Ciências Biológicas e me especializei em Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável também no penúltimo ano. E dentro o meu histórico, né, de atividades com ciclismo, com cicloturismo, né, eu comecei em 2010 o movimento Pedal Curticeira aqui em Pelotas e foi uma iniciativa que acabou ensejando várias outras iniciativas, vários outros projetos, uma penca de conhecimento que foi se acumulando, sendo é, produzidos, né? E desde 2010 e de lá então surgiram alguns projetos que foram bastante condizentes com a identidade minha como educador ambiental e empreendedor do turismo sustentável, do cicloturismo, né, por bicicleta, que traz uma característica de sustentabilidade muito forte, né, na sua natureza. Então, dentro dessa perspectiva, desenvolvi um projeto que deu início à Via Ecológica Serra dos Tapes, que é um roteiro, né, um destino de cicloturismo aqui na região, envolvendo Pelotas, Morro Redondo e o município de Canguçu. E esse projeto foi o roteiro, junto com a Embrapa e com os agricultores ecológicos da feira, a gente criou então os roteiros agroecológicos de cicloturismo,
que era uma agenda de eventos, de visitações, né, em propriedades de famílias de agricultores ecológicos, onde os grupos que a gente levava, a gente pedalava no entorno dessas propriedades, conhecia o ambiente do entorno e conhecia também o trabalho, né, com agroecologia desses agricultores e desses empreendimentos rurais que a gente tem aqui na região. Então, esse projeto, junto com a Embrapa, junto com a ARPASul, ele trouxe o arcabouço de conhecimento necessário para a gente dar início ao projeto Via Ecológica Serra dos Tapes, que é a estruturação, é a busca da regionalização prática do cicloturismo dentro da região da Serra dos Tapes. E antes que alguém pergunte, né, vem cá, Serra dos Tapes, como é que é essa região? Onde fica a Serra dos Tapes? Fica em Tapes? Né? Não, a cidade de Tapes sequer fica na região da Serra dos Tapes. Né? Então, quando eu falo Serra dos Tapes, eu estou falando da parte montanhosa da metade sul do estado do Rio Grande do Sul, que é dividida em duas porções, né, pelo rio Camaquã. Ao norte do rio Camaquã temos a região serrana caracterizada pelo Alto Camaquã, né, ou a Serra do Herval, e ao sul do Camaquã temos o Baixo Camaquã, ou também caracterizado como Serra dos Tapes, que é a região montanhosa caracterizada pela colonização por pequenas propriedades, por colonização alemã, italiana, holandesa, né? A holandesa tem até um pouco, mas francesa, tem uma colônia francesa muito forte aqui também. Então isso caracterizou na Serra dos Tapes a localização de pequenas propriedades bastante próximas umas das outras, o que torna o cicloturismo mais viável, de modo que ele propicia que o cicloturista tenha algum acesso, algum recurso, seja para água, para socorro, para, enfim, né, qualquer coisa. Então é uma região que tem muitos atributos favoráveis ao desenvolvimento do cicloturismo regional, e desde então de 2017, 2018, que foi o período que a gente criou e lançou a Via Ecológica Serra dos Tapes, em parceria com o SEBRAE, com os municípios de Pelotas e de Morro Redondo. Então esse trabalho a gente vem desde então buscando maturar ele, né? Buscando compreender melhor as coisas que já tinham sido feitas, compreender melhor os fenômenos que estão acontecendo nesse momento no Brasil e no mundo, ou melhor, no mundo e no Brasil, porque veio para o Brasil depois, né? E a Covid, né, me refiro. Então, esse novo contexto global, ele realmente gera uma necessidade de reposturamento, digamos assim, né, de rever a postura, né, e tudo o que é relativo à oferta turística ou cicloturística. Então, ano passado foi um ano bastante sem chão, né, que a gente caiu meio que num limbo, assim, e isso nos favoreceu a uma reflexão um pouco mais profunda e uma revisão muito mais criteriosa, né, de como seguir procedendo no cenário cicloturístico daqui para diante, porque o mundo realmente é outro. Então, eu sou essa pessoa com essa formação, né, e tenho uma ligação muito grande com a bicicleta, né, também, né, sou ciclista. É o que me mantém o brilho no olho, digamos assim, né, no meio, no válvula de escape um pouco, quando a gente precisa um pouco de alegria no corpo, um pouco de contemplação, um pouco de vida, nada melhor do que pegar a bicicleta e dar um rolezinho aí para pensar melhor, sentir melhor e viver um pouco melhor. Isso sou eu, e é isso que eu busco dentro do trabalho do Pedal Curticeira, propagar através do cicloturismo aqui na região da Serra dos Tapes e em outros locais também, quando possível. E, Leandro, para quem, né, não tem tanta intimidade assim com o tema, não sabe muito bem como funciona e tal, o que é o tal do cicloturismo? É que tu já falou várias vezes, então já vamos aqui esclarecer o que é o tal do cicloturismo. É só pegar a bicicleta e sair por aí? Olha, o tal do cicloturismo é uma longa história, né, que eu vou resumir ela bastante aqui para a gente entender um pouco melhor de onde vem, né, como é que a coisa foi se organizando ao longo da história e agora, né, o que a gente tem de perspectiva, né, de futuro, assim, mais uma definição mais específica. Então, assim, ó, o cicloturismo, na verdade, ele é o fruto de uma aproximação entre o ciclismo e o turismo.
Então, o turismo sempre houve, as pessoas sempre se deslocaram, sempre foi, né, um fenômeno natural, intrínseco, né, o deslocamento das pessoas, né, a gente tem necessidade de se deslocar, né, e o ciclismo, ele só pode surgir a partir do advento da bicicleta, antes disso não tem como se falar em ciclismo. E, então, assim, tipo, quem, na verdade, concebeu a ideia da bicicleta foi, né, o nosso grandíssimo, né, Leonardo da Vinci, em 1490, quando indicam que em alguns manuscritos dele tinham o esboço de uma máquina de duas rodas, com tamanho alinhado, com assento, sistema de direção, transmissão por corrente, mas isso era um manuscrito, um desenho, né? Ele concebeu a ideia de uma bicicleta, mas quem de fato, digamos assim, criou o primeiro modelo de algo que seria uma bicicleta depois, foi em 1817, um barão francês, né, lá em Paris, o barão de Karl Dries von Sommerbrunn, esse era o nome do cara. Ele criou o cavalo de passatempo, que eram duas rodas de igual tamanho, com uma madeira que atravessava, e ele sentava na madeira e impulsionava com os pés, tipo uma bicicleta de equilíbrio, assim, na época Tipo que eles usavam. Flintstones, assim. É mais ou menos assim. Então, lá naquela época, no iniciozinho do século XIX, né, esse cavalo de passatempo se tornou bastante cobiçado, digamos assim, mas era usado mais para passeios, né, nos jardins reais, né, era um instrumento mais ligado enfim, à coroa, né, a pessoas abastadas, né. Depois disso, só em 1865 é que se colocou um pedalzinho acoplado à roda da frente e se criou o velocípede, que era a primeira coisa mais próxima da bicicleta mesmo. Não tinha corrente, era na roda da frente, era uma roda grande da frente e a roda de trás era pequena, a pessoa meio que sentava no banquinho em cima da roda de trás e andava no velocípede. Mas isso era meio perigoso, porque às vezes quando tinha algum obstáculo, um cachorro se atravessava, alguma coisa, a pessoa freava e, como a roda da frente era muito grande, a pessoa ia para frente, girava e batia inevitavelmente de cabeça no chão. Então isso afugentava muito as mulheres ao uso do velocípede e tornava, para qualquer pessoa, independente de gênero, um tanto perigoso. Então foi só no fim do século XIX que a metalurgia se especializou, o uso de metais a metalurgia começou a experimentar materiais mais leves, mais maleáveis, mais baratos. Então a bicicleta, o velocípede, as bicicletas pararam de ser feitas de madeira, começaram a ser feitas de metal. E no finalzinho do século XIX, na Inglaterra, na França, começaram a se criar os primeiros clubes de ciclismo. 1878 na Inglaterra, 1881 na França, e foi em 1881 que se cria aquilo que viria futuramente a se tornar a Federação Francesa de Cicloturismo. Isso em 1881. Então, nessa época, foi a primeira vez que se menciona o termo cicloturismo, muito embora ele ainda não tivesse uma definição específica, como vocês vão ver que até hoje ainda não existe um consenso de uma definição global, assim, né, globalmente aceita. Porém, existem vários parâmetros que a gente pode analisar. Então foi só depois, lá no finalzinho do século XIX, né, com os clubes de ciclismo que começaram a se reunir para realizar passeios, né, que se começou a fazer passeios daqui a pouco de maior duração, e com o tempo, né, a possibilidade de realizar viagem, tendo a bicicleta como principal meio de transporte, permitiu então essa fusão entre turismo e ciclismo, né, gerando então um segmento, né, específico chamado de cicloturismo, né, que começa então a ser praticado efetivamente enquanto cicloturismo a partir do início então do século XX. Então o cicloturismo ele passa a ser um fenômeno bastante recente em termos históricos, né? E a gente tem algumas buscas por definições, porque não existe uma definição padrão, como eu já falei, do que seja cicloturismo. Mas a gente pode mencionar, a partir de uma pesquisa, de uma revisão bibliográfica muito interessante aqui do Juliano Mendonça, da Bahia, né, que, enfim, fez um trabalho muito legal. Ele menciona
que o cicloturismo, de acordo com o Le Monde, que é um dos principais estudiosos, né, e publicadores assim, né, de bibliografia da área, ele determina 6 parâmetros que definem, né, o cicloturismo. Então são parâmetros que as pessoas têm geralmente em comum. Tu vai ver que mais tarde vão ser contestados, mas ele coloca esses 6. Primeiro lugar, cicloturismo, primeiro parâmetro, a experiência de ciclismo em lugar afastado da região onde se mora. Né? Então isso... O cicloturismo ele envolve então essa necessidade de se afastar da onde está, né? Então tem gente que diz que se a viagem não for, se for inferior a 24 horas, tem gente que não chama isso de cicloturismo, tem gente que chama isso de ciclismo recreativo, né? Então tem gente que chama que o cicloturismo tá mais atrelado ao turismo de aventura, quando a pessoa tem uma vontade de superar algum obstáculos, distâncias, desafios, né, se virar na sua autonomia, enfim. Então tem gente que atrela ele mais ao turismo de aventura, outros atrelam mais ao ecoturismo, que é um turismo voltado à percepção da sustentabilidade, às percepções ecológicas, a uma sensibilidade já motivadora daquele deslocamento, né? Então, dentre os parâmetros do cicloturismo, primeiro, essa experiência de se afastar do lugar que se está, a gente quer ir para mais longe, porque a bicicleta permite isso. Depois, pode se estender em um único ou vários dias de viagem, né? Diferentes autores defendem, né? Mas considerando o que todos falam, né? Pode ser viagem de até um dia ou mais de um dia. Outra coisa, cicloturismo possui natureza não competitiva, né? Então ele não se equipara ao turismo esportivo. O turismo esportivo ele traz o esporte, enfim, né, a atividade esportiva como foco. E o cicloturismo, na verdade, ele é um turismo, ele só agrega um ciclo no meio porque ele usa a bicicleta como o principal meio, né, de deslocamento, né? E, enfim, outro parâmetro é a questão de andar de bicicleta deve ser o objetivo principal da viagem, né? Então muita gente faz cicloturismo por causa do tempo e das experiências, né, na bicicleta. Outras pessoas já escolhem viajar, o objetivo é conhecer tal lugar. Elas escolhem, de repente, a bicicleta, mas nem, sabe, não existe aquela relação de paixão entre bicicleta e o lugar, sabe? Então, o cicloturismo, ele já envolve, né, essa paixão pela bicicleta aliado a um desejo de conhecer algum lugar. Então isso, o quinto parâmetro que ele destaca é a participação do cicloturismo ocorre apenas no sentido ativo. Isto é, não tem como a pessoa se esconder, digamos assim, né? O turismo de massa, né, digamos assim, tu visita um espaço, de alguma forma tu leva a tua cultura naquele espaço, ou o modo como tu vai interagir com aquele espaço, prevalece dentro da tua bolha a tua cultura. O cicloturismo, como tu tá vulnerável completamente, né? Não tem uma carcaça de um veículo ao teu redor, não tem alguém necessariamente mediando a tua experiência com a comunidade local, então de alguma forma o cicloturista ele se coloca numa perspectiva mais ativa, ele deixa a sua cultura, se despe, né, do seu eu e ele incorpora, né, valores, princípios, né, as realidades que ele visita. Então, enquanto fenômeno social, enquanto, né, essa mistura social de cultura, o cicloturismo ele é muito mais miscigenante, ele é muito mais aglutinante, ele reúne as pessoas, né? E a última é uma forma de recreação ou lazer, né? Então, com todos esses parâmetros, a gente tem 3 principais variáveis que vão influenciar na definição do cicloturismo, seja qual definição for, né? O primeiro parâmetro é a motivação. Cada um, né? Alguns têm motivação por andar de bicicleta, outros por conhecer o lugar, outros por ter uma experiência junto à natureza, né, com mais contato, mais ativo. Enfim, as motivações podem ser religiosas, as motivações podem ser de saúde, das mais diversas possíveis, né? Por isso que é tão difícil de tu definir, né, algo já que
são tantas pessoas fazendo a mesma coisa, mas por motivações muito diferentes, né? E outros dois parâmetros, né, outras variáveis que influenciam na definição do cicloturismo é a duração da viagem e a distância da viagem, né, e do deslocamento. Então, esses são os parâmetros totais. Existem outras definições, de acordo com alguns autores, que na capacitação a gente vai se aprofundar um pouco mais, vou dar uma resumida aqui para a gente não ficar tão cansativo, mas em termos mais objetivos de mercado, de empreendedorismo, eu acho que o Manual de Orientação dos Municípios Brasileiros, publicado em 2010, né, para a criação de circuitos de cicloturismo no Brasil, ele traz o conceito de cicloturismo como um segmento do turismo que movimenta outras 5 modalidades. Né? Então, o cicloturismo ele encara como um segmento de turismo que movimenta turismo rural, ecoturismo, turismo de aventura, turismo cultural e gastronômico. E percebam que todos esses segmentos, a única coisa que muda é a motivação da pessoa para praticar o cicloturismo. Todas as pessoas, todos esses fenômenos aqui, eles são realizados por cicloturistas. Porém, a motivação, aquilo que impele o movimento, é muito particular. Né? Então, dada essa possibilidade que o cicloturismo tem de aglutinar diferentes setores do turismo, aliado a vários outros fatores positivos de saúde, né, de interação, de qualidade de vida, saúde mental, física, espiritual, saúde social, saúde ambiental, o cicloturismo ele ganha uma possibilidade, uma característica muito importante nesse contexto que a gente tem, mas eu não vou pular, digamos assim, os nossos temas. Mas cicloturismo é isso. Aí o Le Mon ele faz um apanhado geral aqui, que ele pega todas as definições de cicloturismo e ele monta um quadro muito interessante que eu posso mostrar, que ele define então 3 segmentos de cicloturismo. O primeiro deles seria o cicloturismo independente, que agregaria então viagens com mais de 24 horas, feito de modo independente, né? Não inclui participação em eventos de massa, né? Tipo, eu não vou viajar para participar de um evento, né? Não inclui, ele é independente, né? A bicicleta é o principal meio de transporte, ele pode ser guiado também por uma operadora comercial, mas é o cicloturista que, independentemente, ele faz os contatos, ele vê, ele define para onde vai, como vai, com quem ele vai, né? Isso é o segmento cicloturismo independente. Tem o ciclismo recreativo, que são atividades com bicicleta com até um dia de duração, né, onde o ciclismo pode ser o principal meio de transporte ou uma atividade complementar no destino turístico. Né? Então tem isso também, como a gente fazia nos roteiros agroecológicos, a gente se deslocava de ônibus até as propriedades, levava as bicicletas, tinha uma experiência com os agricultores, conhecia a produção, e lá de bicicleta a gente pedalava nos entornos das propriedades. Então isso é um cicloturismo, um ciclismo recreativo. Né? E além disso tem o cicloturismo de eventos. Né? Então mesmo os eventos de ciclismo competitivo, ele gera uma atividade turística, né? Apesar do evento ser competitivo. Então o Le Mon ele junta nesse diagrama aqui, né, e considera o cicloturismo de eventos também como um segmento, né, a parte do cicloturismo. Então isso envolve participação de eventos em massa, né, um evento que reúna milhares de pessoas, enfim, né, durações variadas, de menos de um dia inteiro, ou vários dias, né, pode ter propósito comercial, ou um propósito de caridade, ou um propósito, enfim, seja lá qual for, né, e ele envolve espectadores também, né, pode envolver, por exemplo, alguém que viaja junto com alguém que vai participar de um evento, ele também está fazendo cicloturismo, sabe? Digamos, sei lá, tem um casal, a esposa, os filhos, é o marido que pedala, a esposa não pedala, mas vão os 3 viajar num evento para participar, né? Os 3 estão fazendo cicloturismo, né? Dentro dessa questão dos eventos também. Então, cicloturismo é um conceito muito abrangente, mas que envolve praticamente toda e qualquer forma de tu desfrutar de um lugar longe do teu espaço de origem, usando a bicicleta como uma das principais motivações.
né? Então, isso mais ou menos, esse diagrama ele faz esse arcabouço geral. Então tem ciclista de um dia, tem ciclista de evento, tem ciclista de viagens individuais longas, curtas, então, e tudo isso é cicloturismo, e tudo isso movimenta uma grana federal, né, principalmente na Europa, onde começou, a Inglaterra, França, né, mas aos pouquinhos essa cultura tem se disseminado mundo afora, e aqui na nossa região ela já está bem mais avançada do que há muito pouco tempo atrás. E isso me dá uma perspectiva muito positiva nos próximos tempos, anos, aqui para a nossa Serra dos Tapes ou para qualquer região do Brasil inteiro, né, que queiram, digamos assim, desenvolver um produto cicloturístico, né, é uma oportunidade bastante, bastante interessante aí, que tem mostrado resultados bem legais quando trabalhados de uma forma organizada. E, cara, só para quem foi entrando depois, né, avisar que vocês podem fazer as perguntas aí que eu vou passando aqui pro Caran, né, na medida que a gente vai conversando, então sintam-se à vontade, tirar dúvidas. Uma das dúvidas, então, que surgiu é sobre esse manual que tu citou, se ele é disponível, é de fácil acesso, onde que as pessoas conseguem ele. Sim, sim, sim. É um manual de implantação de circuitos cicloturísticos, né, do Brasil. Foi lançado em 2010. Deixa eu ver. Ele tem disponível em PDF gratuito. É só botar no Google ali, bota ali manual de implantação de circuitos de cicloturismo, sabe? Vai achar com Vai achar. certeza. Vai achar Tá. com certeza essa que é a primeira publicação nacional, né, nessa área, assim, dando um pouco do passo a passo de como, né, de como criar um circuito. E o circuito a gente sabe que é uma das possibilidades de produtos de cicloturismo, né? Não a Tem única. aqui, vou dar um oi especial para a Maiara, que deu parabéns para a gente pelo tema, disse que é muito bacana. E daí tem a dona Terezinha aqui, que já deixou alguns comentários, né? Não sei se tu conhece a dona Terezinha. Ela trabalha em comunidade de pescadores, né? Ela é muito conhecida, assim, principalmente por quem está aqui na região metropolitana de Porto Alegre, de onde eu falo. Então está interessada, né? E é bacana essas colaborações dela aqui, porque daí já deixa o gancho para a nossa próxima pergunta, porque assim, eu sou morador de uma comunidade pesqueira, né? Ou eu sou um agricultor, uma agricultora. O que eu tenho a ver com cicloturismo, né? Como que eu posso me enquadrar, me inserir em alguma formatação de produto de cicloturismo? Dá para todo mundo participar? É um tipo de produto, digamos assim, democrático do turismo, em que todo mundo pode se envolver? Então, esse manual ele traz informações bastante precisas com relação a isso. O que que eu posso dizer aqui, de forma mais resumida, é que o cicloturismo, ele, visando o desenvolvimento, né, de municípios, regiões, comunidades e tudo mais, né, ele é um arranjo produtivo. Né? Ele, para, digamos assim, se internalizar e capilarizar na comunidade, no local, ele precisa se formatar enquanto um arranjo produtivo. É difícil, às vezes, ter um guerreiro, dois guerreiros ali fazendo, sabe, quando a comunidade não tem bem aquela aceitação, tudo mais, isso complica muito mais. Então, quando tu tem um entendimento alinhado, né, das possibilidades que isso abre, das oportunidades que isso abre, da economia que isso pode começar a gerar, as pessoas podem entender melhor isso como um arranjo produtivo, né, eu não gosto de usar cadeia produtiva, porque na verdade é um sistema aberto, né, produtivo, não uma cadeia fechada, né, e significa onde a participação direta e indireta dos atores locais, isso é, trade turístico mais a comunidade, é indispensável. E vai depender muito das características próprias de cada região, de cada espaço. Então, assim, ó, como o turismo ali, a definição que o manual traz, né, ele é um segmento que envolve outros 5 segmentos. Todo e qualquer município brasileiro reúne ao menos 2 desses 5 segmentos turísticos que o cicloturismo envolve. Então, sim, todo espaço guarda em si, né, um potencial
para ser organizado enquanto um produto de cicloturismo. Claro, vai depender de quem são esses atores, das características desses atores. Se são comunidades rurais, agricultores ecológicos, se são comunidades quilombolas, se são comunidades, enfim, tradicionais, indígenas, ou seja qual for a cultura predominante no espaço, ou se o lugar é destacado pela sua beleza natural, ou sua beleza cultural, ou sua beleza gastronômica, né, ou sua beleza ou a diversão das estradas e paisagem para andar de bicicleta também. Então, o que se precisa fazer é um retrato da região para se perceber quais os potenciais atrativos, né, que aquilo tem e aonde estão as pessoas com perfil, né, próprio para desfrutar esse tipo de atrativo. Então, assim, não tem aquela coisa de aqui é impossível, aqui ninguém quer que vai vir para cá para conhecer ou lá os quilombos lá fazendo mandioca, por exemplo. Cara, tem muita gente que gostaria de conhecer os processos artesanais de produções né, da nossa gastronomia típica, originária, digamos assim. Tem gente que paga muito para ter uma experiência de pisar café, né? Tem gente que paga muito, que vem de longe para ter a experiência de passar um tempo numa agrofloresta ou sabe, acompanhando um trabalho de experiência agroecológica. Então, essas comunidades rurais, elas reúnem muitos saberes humanos, saberes, né, tradicionais, e isso tem muito capital potencial. Então, a questão é como apresentar as possibilidades de experiências e, né, como comunicar elas e apresentar elas para o público que quer consumir esse tipo de experiência. Então, toda a comunidade tem potencial, né? Acho que ela precisa só ser bem observada e ter algum profissional, algum grupo, alguém que possa trazer luz a como isso pode sair do papel e virar um produto, né? Então, isso é um trabalho que a gente ainda tem poucos profissionais qualificados, né, no Brasil, até porque é uma área nova. Eu venho, né, buscando me qualificar nessa área aqui na Serra dos Tapes, é o nosso laboratório, né, de cicloturismo regional, tem muito a evoluir, muito mesmo, assim, mas a gente entende que tudo é possível sim, a questão só é a gente botar em contato os pares certos que vão conseguir decodificar aqueles saberes no formato de um produto comercial que vai ser muito bem remunerado, né, e vai ser apresentado, né, para o público específico de acordo com o estudo de demanda, enfim, né. Então, acho que a academia, né, a academia mesmo, ela aliada a essas comunidades, né, e dentro desse princípio de desenvolver o cicloturismo para gerar uma renda e desenvolvimento socioeconômico, o cicloturismo ele tem todas as é muito favorável a isso. E pode sim, todo mundo tem condições, toda região tem condições de preparar produtos cicloturísticos. Recomendo que o pessoal pesquise, né, quais são os destinos e veja os materiais, veja como é que o povo está apresentando, né, os seus produtos, os seus serviços e tudo. E isso é uma questão de aperfeiçoar, né? Então, não sei se eu respondi objetivamente, uma pergunta bastante aberta, mas sim, todo espaço é passível de se conceber um produto cicloturístico, né, quando a comunidade abraça, quer ou, né, tem força suficiente para sair do papel. E esse olhar assim de um profissional qualificado e da união da academia com a comunidade local é importante, porque enquanto estava falando, eu estava me lembrando de um destino. Eu não me lembro exatamente qual município, mas ali na região de Passo Fundo, em que eram muitos hectares de soja, né, de cultivo de soja. E aí, uma das pessoas que estava me acompanhando disse, mas Fernanda, quem que vai vir para cá? Que turismo que vai ter aqui? Quem que vai querer ver soja? E aí eu olhei para o horizonte, assim, um pôr do sol lindo, assim, Tem acontecendo, também, né? Então, assim, sim. às vezes é justamente uma paisagem que para quem está lá é muito comum,
para quem nunca viu, né, soja não é comum para todo mundo, o plano às vezes não é comum para todo mundo, o terreno, enfim. Então esse olhar assim de alguém que sabe enxergar também o potencial, porque às vezes a gente está tão imbuído ali na nossa rotina, está tão acostumado, né, com o nosso saber, com a nossa paisagem, que a gente acaba não enxergando como A se gente inserir aí. banaliza, A sim, gente sim. banaliza, né? E fica aqui então uma dica, aproveitar que tem alguém aqui nos acompanhando do oeste do Paraná, dizendo que tem um projeto que se chama Parada dos Ciclistas. Então, já que o Leandro disse para a gente pesquisar, já fica aí uma dica de pesquisa. Temos aqui um comentário: sinto a necessidade de criar um circuito. O turismo rural também está iniciando por aqui, não sei de onde que é essa pessoa Onde aqui. é? Deixa eu ver quem mais. Temos aqui alguém pedindo, cara, para tu guardar uma vaga na qualificação, então vocês corram Ah, e sim. façam a inscrição lá na plataforma. Ah, é, E aí fica aqui exatamente. uma pergunta: deve ser limitada a quantidade de ciclistas para atividade de cicloturismo? De que formas, caso ela precise ser limitada? Então, isso vai depender da capacidade de carga dos espaços visitados, né? Isso vai depender Para da tudo, né? estrutura. Pera, isso é para Para tudo tudo, do não é só turismo. cicloturismo, É. exatamente, exatamente. Então, se tem uma hospedagem que tem duas cabanas e capacidade de hospedar 7 pessoas, 8 pessoas, cara, a capacidade é 8 pessoas, sabe? Ao menos dessa maneira, claro. E depois tem as alternativas, né, de ficar em barraca ou ficar acomodado mais no sentido de alojamento, né? Mas essas acomodações mais especiais, elas precisam ser feitas com maior antecedência, né, caso sejam viáveis, né? Então o número de pessoas vai depender do estabelecimento que vai ser visitado, da estrutura que se tem disponível de transporte, né? Então depende de uma série de fatores assim que dependendo pode atender um grande número ao mesmo tempo, dependendo vai poder atender um pequeno número só por vez. Então o produto cicloturístico ele pode ser criado para um uso espontâneo, isto é, um circuito vale europeu, está lá a sinalização. Qualquer vivente pode pegar a bicicleta e fazer, está lá sinalizado direitinho, tudo bem. Ok, ele vai lá e faz. Né? Ou também pode ser feito numa excursão, sabe, um receptivo local que acompanha pequenos grupos, médios grupos e tal. Então as possibilidades realmente são muitas. Isso vai variar conforme esses fatores de hospedagem, alimentação e transporte, basicamente. E para quem assim está em processo de desenvolvimento, né, ou ainda não, mas gostaria, o que que tu acha que dá para a gente apontar como sendo as principais vantagens de se desenvolver produtos de cicloturismo? Olha, eu poderia te resumir dizendo todas, mas ficaria muito aberto. Todas as vantagens. Na verdade, não existe praticamente uma desvantagem. É difícil tu encontrar desvantagens assim. Tem que cavocar muito assim para encontrar desvantagem. Mas vamos lá então. Até Quais são pelo as próprio vantagens? perfil, né, cara, de quem vai fazer, porque daí as pessoas podem pensar assim, ah, mas o turista pode depredar, vai gerar um impacto negativo. Mas eu acho que o próprio perfil do consumidor É, já é um é, perfil que não tende a ir é. por esse viés, né, destrutivo e tal. É que nem aquela coisa, no Facebook, nas redes sociais, a gente comenta e agride com muito mais facilidade e degrada com muito mais facilidade do que ao vivo em momentos que a gente está com maior vulnerabilidade, né? Então é fácil tu depredar ou agredir alguma coisa quando tu não está sendo visto ou está protegido de alguma maneira. Como o cicloturista, pela natureza do seu transporte, seu deslocamento, ele está numa situação mais vulnerável, ele depende muito mais dos fatores locais para ele pegar uma informação certa, para ele não ser sacaneado, para ele. Então, a empatia e a comunicação são qualidades intrínsecas do cicloturista que quer sobreviver à sua viagem. Então, o perfil do cicloturista, ele é muito pouco provável que um cicloturista vá fazer algum tipo de depredação, sabe? Então, enfim. Então, o cicloturista, quais as vantagens? Voltar um pouquinho qual a vantagem disso? Bom, a gente está vivendo um contexto de pandemia.
esse contexto nos remete à necessidade de sermos criativos, inventivos e nos adaptarmos a novas realidades, a novas situações. Então, isso está nos demandando criatividade para a solução de conflitos, de problemas. Isso tem a ver com desenvolvimento humano, com uma postura mais proativa na resolução de problemas. Tem gente que cria problema e tem gente que resolve problema, né? Então, o contexto global hoje nos demanda criatividade, inventividade e equilíbrio emocional, né, jogo de cintura para mediar conflitos. E o cicloturismo, ele é uma atividade que é muito propensa a esse desenvolvimento humano, da autonomia do ser, né, autossuficiente, né, lá na mecânica, planejar onde é que eu vou comer, onde é que eu vou dormir, onde que eu vou gastar mais a minha energia durante o trajeto para não me faltar lá no final, né, a roupa que eu vou usar, porque eu preciso lavar, são poucas roupas. Então, no cicloturismo a gente aprende a questão da simplicidade, a questão do minimalismo. Então, quanto menos coisas tu levar contigo, muito melhor vai ser a tua dinâmica. Então, aprender a levar a roupa do corpo e mais uma vai te ajudar a pensar na logística, né, de uso da roupa, a gestão do alimento, a gestão da vestimenta, a gestão dos próprios equipamentos da bicicleta. Então, o cicloturista experimenta constantemente vários desafios de autonomia. Então, quais as vantagens de se desenvolver produtos de cicloturismo? Porque o produto de cicloturismo, ele confere ao cicloturista aquelas qualidades humanas que o mundo hoje nos demanda, que é senso de resolução de problemas, criatividade, inventividade, né? Enfim, se virar nos 30 para resolver os conflitos. E numa viagem de bicicleta, tu consegue reduzir os riscos mais perigosos, digamos assim, né, num planejamento mínimo, mas é impossível tu excluir os imprevistos, né? Então, acho que o desenvolvimento humano, exercício de desenvolvimento humano, o cicloturismo compreende, então, a maior vantagem possível. Além disso, propicia uma experiência genuína com as comunidades que tu visita, né? Quando tu passa de carro no lugar, ninguém nem te viu. Quando tu passa de bicicleta, com bagagem e tudo mais, cara, as pessoas vão tudo para frente das casas, te olhar, sabe? Ver tu passar. Pergunta o que. Então é impossível passar um ciclista na frente de um lugar ermo, ou sei lá o que, sem as pessoas ficarem ao menos pensando, mas de onde é que vem aquela criatura? Né? Fiquei com vontade de perguntar, puxar uma conversa, mas eu fiquei. Sabe, então essa união social, sociabilidade, né, é muito, muito incrível assim, que ele nos apresenta. Então, outra coisa é que nesse cenário pós-pandemia, né, uma das tendências que se tem é as pessoas reduzirem ao máximo, né, a realização de deslocamentos em transportes de massa, avião, ônibus e tal. Então isso inevitavelmente vai fazer com que as pessoas se interessem, né, ou estejam mais abertas a conhecer a sua região. Então a gente sabe que, por exemplo, a nossa região aqui, vamos tomar aqui como exemplo e tal, o curso é para qualquer pessoa de qualquer lugar do país e do mundo, né? Toda a capacitação é online, né? Mas a nossa experiência prática, a minha experiência prática é aqui na região. Então as pessoas daqui, Pelotas, né? Muitas vezes eles viajam para fora, para outras cidades, para outros países e tal, e isso vai inibir, né? Muito mais. E a consequência dessa inibição dos meios de transporte de massa ocasionará, a gente acredita fortemente, né, um fluxo maior interno, regional. As pessoas de Pelotas conhecendo a colônia de Pelotas, né, a Serra dos Tapes conhecendo a própria Serra dos Tapes, né, dentro do seu cenário rural que está muito afastado ainda do costume. Então, nesse período, quem apresenta uma possibilidade de fácil entendimento, viável logisticamente, né, com custo viável também, né, leva. Porque as pessoas têm quem queira. Né? As pessoas desistem quando, tá, mas eu vou para lá, eu vou ficar onde?
né? Tem transporte, tem bicicleta para alugar, vai ter isso, vai ter aquilo. Quando as informações não estão muito bem apresentadas, né, essa pessoa não vai. Mas aquele que formata um produto cicloturístico que bota a informação certa na pessoa com o perfil certo, né, faz parcerias com agências que trabalham com públicos, né, afins, cara, é só uma questão de arranjo, de arranjar, né, o nosso território, os atores do território, para que haja então esse trabalho associativista mais, assim, né? Então, são muitas as outras pessoas vão procurar muito atividades ao ar livre, né, evitando, né, aglomeração, se protegendo da Covid. Cicloturismo só existe ao ar livre, né? Então, dependendo da característica do produto cicloturístico, ele pode permitir um fluxo espontâneo de visitantes, como um circuito, que as pessoas vão, vêm, não precisa de ninguém, sabe, acompanhando, levando e tal, fazendo, ou também, dependendo da característica, né, se faz, esse fluxo espontâneo é mais interessante do que um fluxo mais aglomerado de pessoas, por exemplo, realizar eventos. Então, uma época em que fica ruim realizar eventos, tu propor um produto cicloturístico que possa ser realizado entre 1, 2, 3, 4, 5, poucas pessoas, né, só que mais constantemente, é uma adaptação que cai perfeitamente nesse contexto de pandemia e que um produto cicloturístico que provê essa possibilidade, ele já tem uma tendência a se dar bem, né? A ser bem absorvido, porque já é uma demanda real das pessoas atualmente. Acho que Uhum. são esses e outros tantas vantagens, assim, né? Mas acho que essas são as principais. Fora a questão da Mas a saúde questão integral mesmo. Então, isso quer dizer, tem duas coisas muito importantes, que é a saúde de quem pratica e também do baixo impacto no meio ambiente, né, em que está sendo desenvolvida ali Exato. a prática de É. turismo, né. Bom, a gente acha que tem ainda mais uns 5 minutinhos, então, pelo que eu estou Sim. contando aqui para o Instagram não nos derrubar, então resume para a gente o que vai ter, então, para quem se interessa, quem quiser se inscrever, um resuminho de como que vai ser a formação de cicloturismo da semana que vem. Certo. Então, de forma bem resumida, é, o objetivo do curso, então, é apresentar um cenário, né, completo do que a pessoa precisa saber para compreender, né, e agir, né, frente às possibilidades, né, do mercado cicloturístico. Essa capacitação, né, que acontece no formato de imersão, né, online, digital, vai ser feito pelo Meet, né, no Google Meet. São 3 encontros de 2 horas, né, e que no primeiro encontro a gente vai aprofundar um pouco, né, nas relações entre o turismo e desenvolvimento, né, daí a gente vai compreender então a importância do turismo para a economia, a importância do cicloturismo para a economia, né, as modalidades de ecoturismo, né, e um pouco mais sobre as questões relativas ao cicloturismo. O que o turismo traz, o que ele busca, quais são as características do cicloturista, né? Quais são as experiências que a gente tem nos últimos anos. Então, nos últimos 5 anos, a gente teve um aumento de bibliografia, né, de publicações na área do cicloturismo muito mais proeminente, né? Gostaria de mencionar o trabalho da Planet, né, que é uma associação de pesquisa, né, e desenvolvimento da sustentabilidade, né, frente ao cicloturismo, à mobilidade, né, na figura aqui do nosso amigo Luiz Saldanha aqui, que ele fez um trabalho muito bacana de diagnóstico, né, de todas as iniciativas de cicloturismo, né, do país. Enfim, a gente vai compreender esse cenário, o que é, as características no primeiro encontro. Segundo encontro, né, quais são os impactos positivos do cicloturismo, os negativos também, né, e quais são os produtos possíveis de cicloturismo a serem criados, entre circuitos, redes de cicloturismo, rotas e caminhos de cicloturismo, né, atividades, roteiros educacionais, culturais, enfim, né, então a gente vai ver as possibilidades, né, de quais produtos cicloturísticos, e no terceiro e último encontro, né, a gente dá uma focada nos elementos fundamentais para a oferta do cicloturismo, né, e aprofunda um pouco nisso,
e o passo a passo para a elaboração de produtos de cicloturismo, né? Então, vem desde os primeiros passos, estudo de viabilidade, né, equipe de trabalho, gestão, elaboração técnica do traçado, estruturas públicas e particulares de apoio ao cicloturista, elaboração do guia para o cicloturista, né? Todo produto cicloturístico ele carece de um guia que ensine a pessoa a usar esse produto, né? E as questões relativas à divulgação e recursos financeiros, né? Então, depois disso a gente faz uma discussão, apanhado geral, né, com todas as considerações, né, de acordo com os interesses particulares dos participantes, né, porque vai depender muito das motivações dos participantes, assim, a forma de abordagem, mas o esqueleto prático é esse aí, relação de turismo com desenvolvimento, né, o que é cicloturismo, as características dele, impactos positivos e negativos, os produtos, os elementos fundamentais para a oferta do cicloturismo e como elaborar um produto de cicloturismo. Esse é a nossa missão, então, nessa capacitação que começa dia 13 da semana que vem e que as inscrições vão até segunda-feira, né, dia 11. A gente estendeu aí um pouquinho, né, porque não teria por que não estender, né, e é isso, dúvidas, né, particulares ou mais específicas, estamos aí, eu espero que seja interessante e importante para quem vai participar. Tá ótimo. Então, quem quiser mais informações, quiser se inscrever, escreve para a gente aqui nos nossos perfis de Instagram ou no e-mail capaciturismo@gmail.com. E no link da bio aqui da Capaz Turismo, então, tem o acesso à plataforma, onde vocês podem ver a descrição dessa e de outras qualificações e fazer a inscrição, então, até segunda-feira, lembrando. Então, É isso aí. muito obrigada. Bom iniciozinho Valeu! de noite aí para ti. Obrigada para todo mundo que nos acompanhou, mandou pergunta, deixou comentário. Obrigada mesmo. Se puderem compartilhar, vai ficar aqui, né, no perfil. Se puderem passar adiante para divulgar, a gente também É agradece. verdade. Até É mais. isso aí. Tchau, tchau. Até mais, brigadão, valeu pela conversa.